Opa pessoal, beleza? Agora a gente vai falar de movimento periódico para dar continuidade na nossa aula. A primeira grandeza de movimento periódico é frequência, que é representado por essa letra F aqui. Mas o que seria frequência? Frequência é o número de voltas por unidade de tempo. Como assim? Bom, a gente está em um movimento circular. Então o corpo está dando várias voltas no círculo, certo? Então, quantas voltas ele der em um determinado tempo é chamado de frequência. Digamos que ele dê 10 giros em 5 segundos. Isso é a frequência dele. E a frequência tem uma unidade, né, no sistema internacional que é 1/segundos. Né? E isso é chamado de Hertz. Vou até escrever aqui para você. Hertz. Beleza, então a frequência ela é definida então como sendo frequência, letra F, como sendo um número de voltas por unidade de tempo. Né? Bem simples aqui de entender. Agora a gente vai aqui para o período, né? Que é a segunda grandeza de um movimento periódico. Bom, o que seria período, que é representado por essa letra T aqui? Bom, o período ele vai ser o tempo para completar uma volta. Né? O tempo para completar uma volta. É o tempo que ele leva para completar uma volta. Né? E a unidade disso é tempo, segundo. Segundo. Então, como é que a gente define período, então? A gente sabe que frequência é igual ao número de voltas por tempo. Né? Mas o período é o tempo para completar uma volta. Então, se a gente vir aqui e colocar no número de voltas o tempo que a gente vai ter é o tempo de um período. Né? É um Tzão. Então, a gente põe aqui. Logo, a gente pode observar que a frequência ela é o inverso do período. Certo? Então, a gente tem também essa outra fórmula aqui para a frequência. O que significa também dizer que se eu isolar o período, jogar ele aqui para cima e jogar a frequência aqui para baixo, a gente vai ter que T é igual a 1/F. E aqui a gente tem a nossa fórmula de período. Beleza? A gente também tem aqui algumas outras unidades para frequência, que geralmente aparecem em algumas provas. Normalmente não aparece 1/segundo ou Hertz, que é a mesma coisa. Normalmente aparece RPM. RPM. O que seria RPM? RPM é rotações por minuto. Rotações a cada 1 minuto. Então, se ele dá 120 rotações a cada 1 minuto, a gente tem o quê? 120 rotações a cada 1 minuto. Mas 1 minuto é 60 segundos. Né? Então, a gente tem que, simplificando aqui, 12 dividido para 6, 2. A unidade vai ser 1/segundo. Bom, mas a gente sabe que 1/segundo, a gente já viu que é Hertz. Então, 2 Hertz. É assim que a gente transforma unidade de rotação por minuto para Hertz. Aqui a gente tem outro exemplo, 180 rotações por minuto, a gente já sabe como é que faz. Rotações por minuto, ou seja, a cada 60 segundos. Simplificando, a gente vai ter 18 para 6, 3 Hz. E agora a gente tem aqui, olha, RPH. Se M é minutos, H é horas. Então, é rotações por horas. Então, o que a gente pode fazer aqui? 7.200 dividido para 1 hora. Só que 1 hora é 60 minutos vezes 60 segundos.
A gente pode cortar esses zeros aqui. E aí a gente vai ter 72 dividido para 6 vezes 6, 36. Né? 72 dividido para 36 dá 2. 2 Hz. Bom, essa aqui foi a nossa aula. Né? E aí espero você na próxima aula.